Deus abençoe você e sua família. Estamos juntos para mais um programa Força de Deus. Que alegria estar aqui com você. Se prepare porque o programa de hoje será maravilhoso. Já pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar, meditar e aprofundar na Sagrada Escritura. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Século XXI, quero saudar você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, você que nos acompanha pelo canal de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo. Meu querido, o programa de hoje será uma sequência do programa anterior e é muito importante que você que não assistiu o programa passado, que você o assista, tá? Procure saber qual foi o programa passado. Mas preciso fazer aqui um breve resumo do que falávamos nos programas passados. Veja, estamos falando, nos programas passados, falamos sobre a canonicidade dos livros sagrados da Bíblia, ou seja, como que foi feita a escolha para saber quais livros são inspirados ou não. Na época, muitos escritos eram feitos, muitas coisas tinham sido escritas e chegou uma hora que os judeus e os cristãos precisaram definir o que iria entrar na Bíblia que hoje você lê, ok? Então, para você ter a sua Bíblia, como você tem hoje, com esses 73 livros, a igreja definiu que estes livros eram inspirados. Isso significa que os que aqui não entraram se chamam apócrifos, livros muitas vezes não inspirados, e não entraram na Sagrada Escritura. E aí, meu querido, no último programa nós falamos de algo muito importante, que foram os livros deuterocanônicos. Esses livros que posteriormente entraram no cânon bíblico. Esses livros, para te recordar, primeiro, Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Algumas adições de Esther e algumas adições de Daniel. Estes 7 livros são chamados deuterocanônicos. E explicamos o porquê que são chamados deuterocanônicos no programa passado. E foi justamente essa problemática toda que fez com que os nossos irmãos protestantes assumissem o discernimento dos judeus da Terra Santa, acreditando que estes 7 livros não foram inspirados por Deus e, portanto, tiraram do cânon sagrado. Martinho Lutero assume isso para a Bíblia protestante. E o que aconteceu? No programa passado ainda, nós vimos que o Sínodo de Roma assume muitos desses livros. Nós vimos que Santo Agostinho já deu base para assumir praticamente 6 desses livros, deixando de fora somente Baruque, ainda nós vamos entender esta realidade. E aí, meus queridos, o programa de hoje vai ser sensacional, porque Dom José Francisco Falcão irá nos trazer provas contundentes da importância de nós termos os deuterocanônicos. Ou seja, para que você não tenha dúvida de que a igreja fez a escolha certa de ter os livros, os 7 livros que os nossos irmãos protestantes tiraram. Antes de tudo, eu já quero acolher Dom José e dizer que, mais uma vez, para você o compreender, Dom José ainda continua com o seu soluço. Lembrando que o soluço não persiste semana a semana, tá? É porque a gente grava numa tacada só, a gente grava muitos programas. Então, nesse mesmo dia de gravação, Dom José ainda continua com o soluço, para que você o compreenda, mas nada que o impeça a estar conosco aqui. Dom José, sua bênção, alegria tê-lo aqui novamente. Deus abençoe vossa reverendíssima, é uma alegria estar aqui. Dom José, eu estou muito feliz com o programa de hoje, então quer dizer que hoje o senhor vai trazer provas muito contundentes da importância dos deuterocanônicos para nós cristãos. Sim, é verdade, Frei Gilson.
as provas vão aparecer aí na sua tela. É um quadro comparativo. Esse quadro, ele mostra na coluna do lado esquerdo os versículos dos Evangelhos e dos outros livros do Novo Testamento. Do lado direito, a coluna do meio, vai aparecer em Algarismos Romanos 70, ou seja, a versão do Antigo Testamento em língua grega. Isto é, a versão do Antigo Testamento traduzida pelos 70 sábios judeus que viveram na cidade de Alexandria, no Egito. É a tradução do hebraico para o grego. E depois a letra V e a letra G, que significa Vulgata. É a tradução do hebraico e do grego para o latim. Versão dos 70, ano 250 a.C., Alexandria, Egito. Versão Vulgata, feita pelo Papa Damaso, a pedido do Papa Damaso, por São Jerônimo. E aqui a gente vai perceber o seguinte: dezenas, eu diria centenas, de textos dos deuterocanônicos citados pelos 4 evangelistas e citados pelos outros livros do Novo Testamento. Inclusive, o próprio Jesus citou, quase que literalmente, vários versículos dos livros deuterocanônicos. Isso dá um peso muito grande e, portanto, é uma espécie de cala-boca daqueles que dizem que nada se aproveita, não são inspirados os 7 livros que, segundo eles, a Igreja Católica teria colocado. Nada disso. A Igreja Católica não colocou nada, ela discerniu. Foi Martinho Lutero quem tirou. Portanto, a Igreja não colocou, ela discerniu com o passar do tempo, e esses considerados chamados deuterocanônicos, que no começo eram apócrifos e depois se tornaram canônicos pelo discernimento da Igreja, isso foi fruto de um amadurecimento que também foi atribuído, foi considerado para o Novo Testamento. Vocês sabiam que o Novo Testamento também teve deuterocanônicos? Vocês sabiam que alguns livros do Novo Testamento só depois passaram a integrar a relação dos livros sagrados? Vou citar para vocês Hebreus, Apocalipse, Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João e, finalmente, o Apocalipse de São João. Os motivos são diversos. A carta aos Hebreus, que não indica autor nem destinatários, ela, durante um certo tempo, foi submetida a uma discussão. Deve ou não deve entrar essa carta? Quem a escreveu? As cartas de São Paulo, todas ele tem a identificação, mas essa não tem. Houve uma certa hesitação. Só entrou depois. Apocalipse, não por culpa do que está escrito lá, mas surgiu uma heresia no Apocalipse, fruto de uma interpretação de um texto do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 15, a heresia milenarista. E essa heresia causou muito dano à igreja. Por causa disso, alguns bispos colocaram uma reserva sobre esse livro. De sorte que ele entrou, sim, mas só posteriormente. Apocalipse, deuterocanônico do Novo Testamento. A carta de São Tiago, a fé sem as obras é morta. A doutrina da justificação pela fé, nós somos justificados não somente pela fé, mas pelas obras, mas não as obras da fé, da lei de Moisés. O homem não se justifica pelas obras, pela prática da lei de Moisés, é a doutrina de São Paulo. São Tiago diz, o homem é justificado também pelas obras, só que São Tiago não falava das obras da lei, mas das obras da fé, Tiago 2, 24. Por causa dessa suposta contraposição, a carta de Tiago foi deixada de lado e só posteriormente ela se tornou canônica. Portanto, São Tiago, deuterocanônico do Novo Testamento. Cuidado com a discussão deuterocanônico. Deuterocanônico, sim, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Segunda carta de São João e terceira carta de São João. Por motivos de pouca monta, porque eram pequenininhas, o tamanho dessa carta, segundo alguns bispos, é tão pequena, tão insignificante, será que ela deve entrar ou não? Houve essa discussão. É coisa de pouca monta, é verdade, mas
também deuterocanônica. E a carta de São Judas, porque Judas fala, Judas Tadeu, né? A carta de Judas, porque ela fala de livros apócrifos, frases que se encontram em livros apócrifos. O Apocalipse de Enoque é um livro que não é sagrado, um livro apócrifo, um livro não revelado, mas a carta de São Judas cita o Apocalipse de Enoque. Então a igreja teve uma certa reserva. Será que ele deve entrar a carta de Judas? Porque aqui ele está citando o quê? Está citando Epimênides, está citando Aratos, que são autores pagãos, entra ou não entra, certas citações, digamos assim, de autores que não são cristãos. Isso gerou uma certa reserva por parte de alguns bispos e tal. Em conclusão, cuidado com o discurso deuterocanônico. Deuterocanônico significa, num segundo momento, ele se tornou canônico. Deutero, um segundo momento, um segundo passo. Mas essa realidade não diz respeito apenas aos 7 livros citados pelo Frei Gilson ainda há pouco. Existem deuterocanônicos do Antigo Testamento e existem deuterocanônicos do Novo Testamento. Está maravilhoso, muito bom. Dom José está nos ensinando coisas profundíssimas da história da Sagrada Escritura. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos, porque ele ainda vai nos trazer exemplos, como ele já mostrou aquela planilha, vai vir provas aí para você da autenticidade, da importância destes deuterocanônicos para nós. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta ao programa Força de Deus, alegria ter você aqui conosco. Olha, chegou a hora de nós irmos àquela planilha que Dom José falou para nós, onde nós vamos ver algo impressionante. Preste atenção no que está acontecendo agora. Os nossos irmãos separados acreditam então, se baseando nos judeus da Terra Santa, que já foi toda contada a história aqui para nós, que os livros deuterocanônicos deveriam ser tirados da Bíblia. E o Dom José explicou muito bem, deuterocanônicos significa que eles foram considerados inspirados num segundo momento, mas não que não são inspirados. Mas nossos irmãos acharam que deveria tirar estes 7 livros. E aprendemos também que houveram deuterocanônicos no Novo Testamento, né? Veja, olha o que nós vamos fazer agora. Jesus vai citar deuterocanônicos. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: se Jesus está citando livros deuterocanônicos, isto não é uma grande prova de que esses livros são inspirados por Deus? E a pergunta é, por que se tirou da Bíblia livros aos quais Jesus mesmo citou ou que os apóstolos tenham citado? Essa pulga deveria ficar atrás da orelha de quem tirou os livros deuterocanônicos. Então estamos ansiosos para este momento. Aliás, já quero parabenizar o trabalho desta Bíblia que Dom José agora vai usar para esta planilha, é da minha Biblioteca Católica. Agradecemos esse lindo trabalho que vai nos ajudar neste momento. É verdade, a planilha vai aparecer aí na sua tela. Do lado esquerdo, a coluna do lado esquerdo são as citações dos livros do Novo Testamento, os Evangelhos e os outros livros do Novo Testamento. A coluna do meio é a versão dos 70, ou seja, textos do Antigo Testamento traduzidos pelos 70 sábios no ano mais ou menos 250 a.C., em Alexandria, no Egito. Essa versão foi muito utilizada por Jesus pelos apóstolos, e a gente vai ver Jesus citando literalmente esses livros deuterocanônicos. Não vamos conferir todos eles, porque são mais de 200 citações. Isso é um trabalho para você. Assista dezenas, centenas, quantas vezes você quiser esse vídeo. Pois bem, e a última coluna do lado direito é a versão do Antigo Testamento da Vulgata, que é a língua latina. São Jerônimo traduziu o Antigo Testamento do hebraico e do grego para o latim.
Então, aqui está. Vocês já vão percebendo. Eu aqui estou lendo na Bíblia, mas na edição vocês aqui estão percebendo aí. Vejam quantas citações de textos dos deuterocanônicos que estão presentes no Novo Testamento. Evangelho segundo Mateus, depois Evangelho segundo Marcos, depois Evangelho segundo Lucas, depois Evangelho segundo João. Depois, dezenas de textos dos Atos dos Apóstolos, dezenas de textos da carta aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, Tito, carta aos Hebreus, Tiago, depois, primeira carta de Pedro, depois várias citações do Apocalipse. Contra fatos. Não há argumentos. É verdade que desses textos, alguns são citações ou paráfrases evidentes, ou seja, citação quase literal. Aí, em itálico, você está vendo alusões mais ou menos evidentes, ou seja, o Novo Testamento cita um deuterocanônico, não literalmente, mas o raciocínio é o mesmo. A lógica é a mesma. O pensamento é o mesmo. E, finalmente, quando o texto aparece em parênteses, são alusões possíveis ou distantes. Você descobre, então, confrontando. Pegue os livros deuterocanônicos, como vamos fazer aqui agora em 2 ou 3 citações, palavras do próprio Jesus, Jesus citando livros que, não sei por qual motivo, em algumas Bíblias cristãs não aparecem. Vamos ao primeiro. Mateus, capítulo 4, versículo 4. É o primeiro que aparece aí nessa tabela. Vamos ver o que é que está em Mateus, capítulo 4, versículo 4. É o contexto da tentação, das 3 tentações de Jesus. Pois bem, Mateus capítulo 4, versículo 4, o que é que nós temos? Uma citação literal de Deuteronômio 8:3. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é citação literal de Deuteronômio 8:3. Esse livro é protocanônico. Esse sempre foi considerado inspirado, até porque ele integra a Torá. Agora vamos ver Sabedoria, capítulo 16, versículo 26. Frei Gilson, por favor. Para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem, que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é a vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. Muito bem. Aqui nós temos um texto que aparece primeiro em Deuteronômio, depois o livro da sabedoria. O livro da sabedoria corrobora, explicita, digamos assim, repete o que está em Deuteronômio. Jesus, portanto, faz citação de Deuteronômio e do livro da sabedoria. Mas agora vamos a Mateus capítulo 18, versículo 10. É a parábola da ovelha perdida. Jesus introduz essa parábola com uma citação. Vamos ver o que Jesus diz. Mateus 18, 10. Frei Gilson. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Pronto. Agora vamos ao livro de Tobias, que é um deuterocanônico. O livro de Tobias é deuterocanônico, portanto não está na Bíblia dos protestantes, mas está na nossa Bíblia. Ele foi considerado canônico num segundo momento. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. O arcanjo Rafael que está na presença do Senhor. Jesus, em Mateus 18:10, diz:
Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Não é citação literal, mas a ideia é a mesma. A convicção de que os anjos contemplam a face de Deus. No livro de Tobias é Rafael. Aqui são os anjos dos pequeninos. Ou pequeninos no sentido de humildes, ou pequeninos no sentido de anjos da guarda. Mas, como nós não podemos fazer esse estudo, porque são mais de 200 citações, eu pediria a você que, num momento de serenidade, mas também de tempo disponível, que você fizesse esse estudo comparativo, para você perceber que, primeiro, Jesus fez uso inúmeras vezes de passagens, de citações, de textos, de livros considerados deuterocanônicos. E tem mais. No Novo Testamento, não há nenhuma citação de livros protocanônicos, isto é, de livros que todos os cristãos sempre consideraram inspirados, que foram considerados inspirados desde o primeiro momento. Cito para vocês, não existe uma única citação dos seguintes livros. No Novo Testamento não há uma única citação do Eclesiastes. No Novo Testamento não há uma única citação do livro de Esther. No Novo Testamento não há uma única citação do Cântico dos Cânticos, nem do livro de Esdras, nem de Neemias, nem de Abdias, nem de Naum. Isso significa que porque o Novo Testamento não citou esses livros, eles não foram considerados desde o começo canônicos? Nada disso. Esses livros estão na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante. Então, o que é que nós temos no Antigo Testamento? Temos livros protocanônicos, que nunca foram citados, e temos livros deuterocanônicos, que foram citados mais de 200 vezes. Portanto, o argumento de dizer os livros deuterocanônicos não têm nenhum valor porque foram colocados uma segunda vez por imposição da igreja, a igreja nunca impôs nada. A igreja teve prudência, paciência, tempo para amadurecer, para discernir, e esse amadurecimento, esse discernimento consistiu em vamos esperar mais um pouco para incluir esses livros. Isso incluiu livros do Novo Testamento. Eu já repeti, vamos lá? Hebreus, deuterocanônico, do Novo Testamento. Apocalipse, deuterocanônico, do Novo Testamento. Tiago, deuterocanônico, do Novo Testamento. Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João e a Epístola de São Judas. Portanto, levemos em conta tudo isso quando o assunto for deuterocanônico. Muito bom, Dom José, muito bom. A igreja é sábia, a igreja é mãe e a igreja nos deu a Bíblia, gente. Essa é a conclusão que a gente vai chegando. A igreja nos deu esse patrimônio. E a igreja católica. Muito bom, eu creio que o programa anterior, com este programa, está ajudando a solucionar uma dúvida de tantos católicos. Por que Bíblia de católica é diferente de Bíblia dos protestantes? Você vê que a resposta não é fácil, mas ela foi possível ser dada. Um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta, programa Força de Deus. Alegria ter você aqui. O nosso programa hoje está maravilhoso. Estamos estudando sobre os deuterocanônicos. E vimos até que Jesus citou os deuterocanônicos, mostrando, provando que são livros inspirados por Deus. E terminamos até o bloco anterior perguntando, não sei por que tiraram esses livros deuterocanônicos de tanta relevância e importância que eles têm. Eu ainda, para a gente já ir partindo para outros assuntos, mas eu ainda quero perguntar a Dom José Falcão uma realidade. Porque quando o Senhor diz que Jesus, por exemplo, vimos em Mateus 4:4, que Jesus citou sabedoria 16:26. De fato, o texto é contundente. Então significa que Jesus tinha acesso a esses textos, ou seja, imagina assim,
O livro de sabedoria estava na época disponível e Jesus leu esses textos, ele teve acesso a esses textos e por isso ele os citava. Então essa era a minha pergunta. Sim, a resposta já está na pergunta. Se Jesus citava, e as citações não apenas dele, mas dos evangelistas que citam as palavras dele, narram os acontecimentos e também os outros livros do Novo Testamento, e você confronta o que está no Novo Testamento com o que está nos deuterocanônicos, as palavras são quase idênticas, são quase citação literal, isso não tem para onde correr. E quando não é citação literal, mas são alusões mais ou menos evidentes, isto é, as palavras não são exatas, mas a ideia é clara, isso aqui bate com esse pensamento, ainda que com palavras diferentes lá no deuterocanônico, não tem para onde correr. Há outras citações em que as alusões elas são possíveis ou até distantes, mas é o estudo comparativo dos textos do Novo Testamento com os textos dos deuterocanônicos, e a tabela já foi apresentada aí no primeiro bloco, cabe a você investigar. É um desafio que o programa está fazendo para você, para que você mesmo veja como são citações demais, é fruto de um trabalho. A gente não pode aqui agora estar fazendo as 200 e tantas verificações. Mas a resposta é absolutamente sim. Se uma pessoa cita o texto, sei lá, eu chego para Vossa Reverendíssima e digo: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. E alguém disse: onde está isso? Está no hino nacional. Pega lá, confronta. Não tem para onde correr. Está lá. Está lá e pronto. Ele citou literalmente esse texto. Faça essa pesquisa, faça essa investigação. Está aí a tabela, está aí o quadro comparativo. Contra fatos não há argumentos. Alguém pode até negar, trombetear, gritar, espernear, mas o texto está aí. Jesus citou muitas vezes livros deuterocanônicos, que curiosamente, vá perguntar para quem tirou, vá perguntar para Lutero, porque ele tirou os 7 livros, mas Jesus os citou, Jesus os utilizou. E não só ele, os apóstolos também. Maravilha, eu creio que está resolvida essa questão. Muito obrigado, Dom José Falcão. Ainda dentro dessa perspectiva de livros canônicos, estamos aprendendo como que foi esse processo de discernimento da igreja para saber quais livros eram inspirados ou não. E vimos que houveram sínodos. E o Senhor já nos trouxe aqui o Sínodo de Roma, tão importante. E me parece que houve outros sínodos, por exemplo, como o Sínodo de Cartago, em 397. Qual foi a importância deste Sínodo de Cartago? Os sínodos tinham uma importância muito grande para a igreja primitiva, porque eles traduziam primeiro a sinodalidade, o caminhar juntos dos bispos, das dioceses de uma determinada região. Sínodo e concílio, a etimologia é a mesma. Concílio significa uma reunião que conjuga, que une, que reúne bispos de diferentes regiões do orbe católico. Quando é um sínodo ou um concílio que reúne bispos de todo o orbe, esse sínodo se chama ecumênico. Ao longo da história da Igreja, existiram 21 concílios ecumênicos. Esses têm uma autoridade imensa, porque traduzem a uma manifestação solene da suprema autoridade da Igreja. Hoje, a suprema autoridade da Igreja tem 2 manifestações. O Sumo Pontífice, quando ele, em certas prerrogativas, em certas ocasiões, define, quando ele ensina, quando ele expõe e defende o patrimônio da fé, como pastor supremo da Igreja Universal, e o Colégio dos Bispos em comunhão com ele. Muito bem. Mas houve outros sínodos regionais, sínodo dos bispos do norte da África, sínodo dos bispos da Ásia, sínodo dos bispos da Ibéria, onde hoje é França, Espanha e Portugal, sínodo dos bispos da Itália. São
reuniões regionais de bispos. Então, no ano 397, portanto, Santo Agostinho já tinha 2 anos de bispo, ele foi consagrado bispo em 395, ele participou desse sínodo na cidade de Cartago. Era a cidade mais importante do Império Romano, depois de Roma. Havia uma rivalidade, inclusive, tremenda entre as duas cidades. E era uma metrópole. A Arquidiocese de Cartago tinha um destaque tremendo dentre todas as igrejas da África. E aí os bispos se reuniram lá. E 2 anos depois, o jovem bispo Agostinho participou desse sínodo, um bispo recém-ordenado, 2 anos de bispo. E na mesma linha de continuidade do concílio do Sínodo de Roma, que aconteceu no ano 382, sínodo já citado no programa anterior, vejamos o que foi que o Sínodo de Cartago disse a respeito dos livros inspirados. Vai aparecer aí na sua tela. Foi estabelecido que na igreja não se leia nada sob o nome das Escrituras divinas, a não ser os escritos canônicos. Os escritos canônicos são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 4 livros dos reis, 2 de Samuel, 2 dos reis, 2 livros das crônicas, Jó, Saltério Davídico, 5 livros de Salomão, 12 livros dos profetas Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite e Esté, 2 livros de Esdras, um de Esdras e um de Neemias, 2 dos Macabeus. Os escritos canônicos do Novo Testamento, por sua vez, são 4 livros dos Evangelhos, um livro dos Atos dos Apóstolos, 13 cartas do apóstolo Paulo, uma do mesmo aos Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Tiago, uma de Judas, o Apocalipse de João. E um códice é acrescentado, consulte-se a Igreja Transmarina para a confirmação deste cânon. Que é uma informação importante. Ainda não aparece o profeta Baruque. Ainda não aparece Baruque. Baruque ainda não aparece. Está difícil. Mas ele vai entrar mais para frente. Está difícil. Depois, olha aqui que coisa bonita. Ele se reúne no norte da África, mas tem a humildade de dizer, consulte a Igreja Transmarina para confirmar este cânon. Ora, o mapa da África, nós sabemos, quem olha do mar no norte da África, o que é que enxerga a Igreja Transmarina? Roma. Olhe do norte da África e você vai ver a Península Itálica, bem na frente. Ou seja, nós aqui afirmamos que os livros inspirados são esses. Mas convém confirmar com a Igreja Transmarina, porque os nossos irmãos bispos lá também têm o dom do Espírito Santo, também eles discernem, também eles fizeram o sínodo deles, que bate exatamente com o sínodo, a decisão do sínodo de Cartago. Ou seja, é a mesma coisa. A mesma coisa? A mesma coisa. É uma confirmação. Exatamente. Aqui. Então, perceberam? E inúmeros sínodos foram realizados ao longo dos 7, 8, 9, 10 primeiros séculos da Igreja, sínodos regionais, concílios ecumênicos, etc. E uma das preocupações era essa, os bispos estão reunidos. Precisamos recordar, confirmar, definir, explicitar, para deixar bem claro para todo o orbe católico, nós é que definimos, nós é que tutelamos, nós é que salvaguardamos, nós é que vigiamos, nós é que protegemos, nós é que interpretamos, nós é que ensinamos, nós é que guardamos, nós é que defendemos os livros sagrados, porque Deus Todo-Poderoso conferiu à Santa Igreja essa prerrogativa. E a frase de Santo Agostinho, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Então, o senhor está falando que de sínodos, a gente está vendo concílios, a gente está vendo reunião de bispos renomados para fazer isso acontecer. E aí a pergunta é, Martinho Lutero fez isso sozinho? Bem quanto parece, sim. Ou seja, sozinho a pessoa toma essa decisão. Gente, dá para a gente perceber a seriedade da igreja. Então, a igreja não é uma pessoa isolada que tomou essa decisão.
Então é bonito ver que não foi um papa isolado, não foi um bispo isolado. E veja, o grande Santo Agostinho, não foi Santo Agostinho isolado. Então o bonito da igreja, que nós estamos vendo com Dom José Falcão, é a unidade da igreja. É o papa em comunhão com os seus bispos, que formam um magistério. Isto é impressionante. Isto faz a igreja ser bela, isso faz a igreja ser linda e entender que ela é assistida pelo Espírito Santo. O programa está bom demais. Eu tenho certeza que você está amando. Frei, não, tem muita coisa que eu não estou entendendo. Então você vai ter que ver de novo. Você vai assistir de novo o programa, porque talvez é a primeira vez que você ouviu tudo isso. E aí você vai precisar assistir de novo para ir captando aos poucos essa mensagem. O nosso programa está quase chegando ao fim. Vamos para um breve intervalo e retornamos para o nosso último bloco. Estamos de volta, programa Força de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. É bom estarmos juntos. Está sendo impressionante o que estamos aprendendo sobre a canonicidade dos livros sagrados. Como que o cânon foi formado. Lembrando, quando a gente fala cânon, nos referimos aos livros inspirados. Como que foi definido quais livros foram inspirados ou não. No último bloco, vimos o Sínodo de Cartago. E vimos que tanto o Sínodo de Roma, um único livro não aparecia, deuterocanônico, Baruque. No Sínodo de Cartago, em 397, também Baruque é o único livro que não apareceu. O próximo que nós queremos citar para você é o Concílio de Florença, de 1439 a 1445. Dom José Falcão. E estamos... só falta um livro para fechar os deuterocanônicos, que é Baruque. E queríamos perguntar para o senhor se chegou a hora de Baruque aparecer neste concílio. Chegou. Esse concílio, diferentemente dos outros dois citados, o Sínodo de Roma e o Sínodo de Cartago, Roma, capital da Península Itálica e capital do Império Romano, do Ocidente, e Cartago, a maior cidade do norte da África. Os bispos das respectivas regiões se reuniram e trataram em épocas diferentes a respeito da canonicidade dos livros que integram o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. O Sínodo de Roma foi anterior à ordenação episcopal de Santo Agostinho, que também abordou e a sua posição foi seguida por praticamente todo o orbe católico. Na relação de Santo Agostinho e antes do Sínodo de Roma e depois do Sínodo de Cartago, os deuterocanônicos já aparecem, com exceção de Baruque, como Vossa Reverendíssima disse. Mas convém sempre lembrar que quando a palavra é deuterocanônico, ela tanto envolve livros do Antigo Testamento quanto do Novo. Então, o assunto deuterocanônico dentro da igreja, tanto aconteceu quanto aos livros do Antigo Testamento, esses 7 já citados pelo Frei Gilson, mas também vários livros do Novo Testamento. Não entraram logo pacificamente na relação dos livros inspirados, não. Alguns demoraram, pelos motivos já alegados, se não me engano, no bloco anterior. Sim. A Carta aos Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, o Apocalipse de São João e a Carta de Judas, se não me engano. Muito bem. Esses são deuterocanônicos também, ou seja, foram considerados inspirados posteriormente. E, lógico, agora vai aparecer pela primeira vez, 1445 anos depois de a revelação positiva ter sido concluída, o livro de Baruque. Mas isso, e vamos ler o texto daqui a pouco, do Concílio de Florença, isso de forma alguma escandaliza a nossa fé, porque assim como houve livros deuterocanônicos do Novo Testamento,
Esse último, apesar de ser tardio a ser considerado no discernimento da Igreja, é tão inspirado quanto os outros. Lembre-se que o discernimento da Igreja admite, e a história o comprova, tempo, amadurecimento. Não é colocação da Igreja, é discernimento da Igreja. Esse livro sempre foi considerado em várias igrejas, várias dioceses, já desde o tempo dos apóstolos, como inspirado. Mas a maioria ainda não reconhecia. O tempo foi passando e a maioria foi se tornando minoria. Até que a maioria considerou, e a Igreja sondou não apenas numa parte do orbe, mas em toda a parte. Sim, chegou o momento de nós reconhecermos, é tão inspirado quanto os outros. Um processo, portanto, que demanda tempo, cumprindo assim o que Jesus disse: tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não podeis agora suportá-la. Mas por que Baruque entrou por último? Primeiro vamos ao texto do Concílio de Florença, Bulla Cantate Domino, de 4 de fevereiro de 1442. Florença, Firenze, em italiano, a bela cidade do interior da Itália. A Igreja confessa um só e o mesmo Deus como autor do Antigo e do Novo Testamento, isto é, da lei e dos profetas, e também do Evangelho, porque os santos de um e do outro testamento falaram sob inspiração do mesmo Espírito Santo. E ela aceita e venera os livros deles, compreendidos sob os seguintes títulos: os 5 livros de Moisés, isto é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio; os livros de Josué, dos juízes de Rute; os 4 dos reis, os 2 dos Paralipômenos, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, Jó; os salmos de Davi; os provérbios, o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, a sabedoria, o Eclesiástico, Isaías, Jeremias, Baruque, olha ele aqui, Baruque, Ezequiel, Daniel, os 12 profetas menores, isto é, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 2 dos Macabeus, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, as 14 cartas de Paulo aos Romanos, 2 aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, 2 aos Tessalonicenses, aos Colossenses, 2 a Timóteo, a Tito, a Filémon, aos Hebreus, as 2 cartas de Pedro, as 3 de João, uma de Tiago, uma de Judas, os Atos dos Apóstolos e o Apocalipse de João. É a primeira vez que num concílio ecumênico da Igreja aparece a relação dos livros inspirados. Então, veja, uma evolução de 15 séculos, até chegarmos a esse cânon que hoje comporta 73 livros. O amadurecimento da Igreja, o discernimento da Igreja. Não é a inclusão, a Igreja não inclui. Inclui o quê? Se tudo já foi escrito antes de Cristo. No caso do profeta Baruque, no caso dos deuterocanônicos do Antigo Testamento, o que a Igreja faz é discernir, sem pressa, mas com a assistência do Espírito Santo. Chegou a hora de reconhecer que aquilo que outrora não gozava do reconhecimento da maioria das igrejas, hoje, após passado muito tempo, após a ponderação, após o estudo, após a reflexão da Igreja, reconhecemos que esse livro é tão canônico, é tão inspirado quanto os outros. Muito bom, Dom José Falcão. Aqui nós já estamos chegando perto de Martinho Lutero, né? Por volta desses tempos aqui. Eu não sei, nós temos 4 minutos, eu não sei se o senhor já quer ir para o próximo concílio, que é o Concílio de Trento, que esse sim tem esse é um dos grandes também, né? Que tem uma importância gigantesca. Mas olha que lindo, quanta história, quantos concílios, quanta discussão. Eu estou impressionado quanto tempo demorou para isto ser solucionado. E o próximo concílio é o Concílio de Trento. O senhor tem alguma coisa que o senhor já quer jogar e talvez ficará para o próximo? A citação literal do Concílio de Trento, que é um decreto dogmático sobre os livros sagrados, a relação já aparece no Concílio de Florença. Não há
absolutamente nenhuma novidade trazida pelo Concílio de Trento em comparação com o Concílio de Florença. Portanto, a relação é a mesma. A impostação é que um pouco diferente, porque é um decreto dogmático, porque Lutero afixou suas 95 teses na porta da sua paróquia, numa cidade próxima a Berlim, Nuremberg, se não me engano, é o nome da cidade. E, dentre as suas postulações, ele nega a canonicidade dos deuterocanônicos do Antigo Testamento. Mas ele traduziu todos eles. Ele traduziu, só que ele desconsiderou usando os critérios já citados pelos judeus de Jâmnia no final do século I. Vamos recordar, vamos ver como está a minha memória. Para ser livro inspirado, não pode contradizer a Torá. Não pode ter sido redigido depois de Esdras. Esdras parece que é 438, mais ou menos, tem século V. Tem que ser escrito em hebraico. Hebraico, não em outra língua. E não pode ter sido escrito fora da Terra Santa. Então, são critérios racionalistas e pontuais que vigoraram apenas na Terra Santa. Mas fora da Terra Santa, isso nunca gozou de unanimidade para os judeus que residiam fora da Terra Santa. Ou seja, Lutero considerou os critérios de judeus do final do século I da era cristã. E aí o Concílio de Trento vai bater o martelo. É a última definição, e essa dogmática é a respeito dos livros sagrados. Uma evolução que demorou 15 séculos. E quando a igreja fala dogmática, ou seja, é um dogma, o cristão precisa crer nisso. Agora já não é mais... não é facultativo a você. O dogma é uma verdade definida solenemente pela igreja, por um papa ou por um concílio ecumênico, para ser crida como fé divina e católica. Portanto, integra o patrimônio da fé. Gente, impressionante, lindo, maravilhoso. Eu creio que no próximo programa, que será na próxima semana, nós vamos começar talvez com esse Concílio de Trento, porque ele é muito importante e ele marca a história. E olha, é firmado um dogma. Que bom, foi maravilhoso estar com você, aprendemos muito. Até semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus e esperamos por você. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.